Glória a Deus. Está gravando. Deve ter aparecido uma mensagem para você aí, mas é só porque eu estou gravando. Glória a Deus. Irmãos, na ministração passada, né, estamos falando de oração, estamos falando de apostasia, de frieza. É tanta frieza, né, Juscelino? Os dias são maus. E se a gente não vigiar, se a gente não for para a torre de vigília, e se a gente não tomar cuidado com a religiosidade, isso vai entrando aos poucos no nosso coração. Lembra dos três deuses? O, as três camadas do nosso corpo que elas nos impedem, que é fome, que é o sono, que é o cansaço. Sempre negociamos por conta dessas três coisas. Há mais coisas que negociamos. Não é só essas três. Essas três são as principais. Então, tudo que está ligado à nossa carne, o sono, a fome e o cansaço. É impressionante. Pode ser que alguma pessoa não conseguiu estar aqui hoje por sono. Pode ser que outra não conseguiu porque deitou muito cansado ontem, né? Então, isso é normal. Pode ser que tenha um dia que você deixa de ir num culto porque você está cansado ou porque você está com muito sono. E essas coisas fazem com que a gente negocie com Deus. O nosso tempo, irmãos, ele tem um valor. O nosso tempo tem valor. Lembra do dízimo? O dízimo é 10% da sua renda. E nós, às vezes, até damos o dízimo da renda. Só que o tempo também tem que ser dizimado. Deus nos deu 24 horas diárias. Ele colocou lá o sol para governar durante 12 horas e colocou a lua para governar durante 12 horas. 24 horas de dia e de 12 de dia e 12 de noite que ele nos deu. Interessante que ele nos deu. Agora, algumas contas são feitas de 24 horas, uns falam 2 horas e 24 minutos, outros falam 2 horas e 40 minutos, fazendo essa matemática aí de o dízimo das horas. Já ouviu falar disso? Do dízimo das horas? E eu digo isso porque nem sempre nós damos isso para Deus, ou quase nunca damos isso para Deus. Durante o nosso dia, é muito pouco o que ofertamos ou dizimamos para Deus. Então, do seu dia, quanto tempo você para estar com Ele? Pastor, eu oro o dia todo. Não, eu medito o dia todo. Meditar é diferente de você tirar um tempo. Eu vou te dar um exemplo. Você é casado, tal. Eu vou dar um exemplo de casado. Ah, não, eu vou para o meu trabalho e de vez em quando eu mando uma mensagem para minha esposa. Ou na hora do almoço, eu converso com a esposa por chamada. Então, assim, aí, durante o dia, quando você chega em casa, e o restante do dia, você já não fala mais com a sua esposa. Só por pensamento. Você fecha o olho e fala com ela por pensamento. O que é que eu estou querendo dizer? Esse tempo de meditação, esse tempo de orar o tempo todo, não tem a mesma qualidade do que você parar e falar assim: agora eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou falar com Deus. Esse tempo de meditação, de oração, o tempo todo, o orar sem cessar de Tessalonicenses, ele não substitui o tempo que você falou assim, não, eu agora vou ter um tempo com Deus. Então, nós não temos esse tempo. A verdade é que nós temos que meditar no Senhor o dia todo. Guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Meditei na tua lei de dia e de noite. Esse meditar fecha as brechas. Esse meditar, ele vai
todos os dias te mantendo na presença e mantendo seu coração aquecido. Porque não é o tempo todo que temos tempo de ficar parados orando a Deus, mas nós podemos meditar nele o dia todo. Mas isso não substitui aquele tempo de qualidade. Eu vou dizer o nome tempo de qualidade. Volta a dar o exemplo do casal. Volta a dar o exemplo do casal. O casal não vive de uma chamada telefônica ou de uma mensagem no WhatsApp. Ele precisa de um momento em que nós vamos parar tudo que estivermos fazendo e nós vamos ter um tempo dedicado para um para o outro, do mesmo jeito a Deus. Eu não sei se eu falei aqui já em alguns desses discipulados, mas que fique gravado. Nós estamos vivendo, eu estou com umas estatísticas aqui, deixa eu ver se eu abro aqui, eu vou abrir no telefone. Olha que impressionante isso aqui. Eu vou ministrar hoje numa igreja, amanhã eu vou ministrar em outra, e a mensagem vai ser a mesma, porque é o que Deus está queimando no meu peito. Eu vou te dar uma estatística aqui. Isso é uma estatística, viu? Do IBGE. Olha que engraçado. O IBGE, ele, em 2023, ele fez um levantamento. Desde 1976, ele fez um levantamento de 76 até 2023, sobre o nascimento de crianças, sobre o nascimento, registros de nascimento. O Brasil registrou 2,518 milhões de nascimentos em 2023. Agora, você está pensando que é muito? Nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. Desses 200 milhões de habitantes, em 2023 registrou 2,5 milhões de nascimentos. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Esse número de 2023 foi o número mais baixo de toda a história do Brasil, de nascimento. A quinta queda consecutiva, a diminuição, tá assim, ó, dos registros de nascimento ocorreu pela quinta vez seguida, consolidando uma tendência de queda. Taxa de fecundidade em declínio. A taxa de fecundidade, que é filhos por mulher, está em 1,6 abaixo do nível necessário para a reposição da população. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dando um dado natural, de nascimento natural, de filhos naturais, biológicos. O homem e a mulher da nossa geração não quer mais ter filhos. Ou quando tem um, já não quer ter mais. Eu estou falando de quem não quer ter filho, não estou falando de quem está tentando ter filho. Eu estou falando de quem não quer por opção própria, não. Eu não quero, porque dá muito trabalho, porque eu tenho uma meta na minha vida, porque eu vou fazer faculdade primeiro, porque eu vou formar primeiro, porque eu vou completar tal idade primeiro. Então, sim, tem vários exemplos, mas o que eu quero dizer é que a mentalidade do povo dessa geração não quer ter filhos. Pastor, o que tem a ver isso com oração? Meu Deus do céu. Agora que é o segredo, né? O que tem a ver isso com oração? Tem a ver que o cristão só tem vontade de gerar filhos espirituais se ele tiver intimidade com o seu Criador. O casal só vai ter filhos se ele tiver intimidade. Eu acho que alguém está me compreendendo, não tá? O casal vai ter filhos se ele tiver intimidade. O cristão vai gerar filhos espirituais se também ele tiver intimidade com Deus. Esse dado
esse dado de nascimento, ele é um problema porque você, como eu li aqui, vai chegando uns anos que o povo vai envelhecendo e não vai nascendo gente. O que vai acontecer? A população vai acabar, como já está acontecendo na Europa. Lá na Europa, só tem idoso e não nasce gente. O que vai acontecer daqui a uns anos? Acaba o povo. Acabou a multiplicação do povo, acaba o povo. Traz isso agora para dentro da realidade da igreja. Eu te pergunto, na igreja que você congrega, ou a realidade que você enxerga, tem sido gerado crentes, novos convertidos na igreja que você congrega? Olha essa estatística, uma coisa está ligada à outra. A mentalidade do povo não está ligada a gerar filhos, filhos biológicos, e a mentalidade do crente também está em não gerar filhos espirituais. Você levanta de manhã se preocupando com gerar filhos espirituais? Sim ou não? Não responda para mim. As nossas igrejas estão. É, tudo que ela está fazendo no cotidiano dela está voltado para gerar filhos. Quando Deus terminou de criar os animais da terra, o que ele disse? Ide e multiplicai. Quando Deus criou os peixes, o que ele disse para os peixes, lá em Gênesis? Ide e multiplicai. Quando ele criou Adão e quando ele criou Eva, ele disse o que para Adão e Eva? Ser fecundos e multipliqueis. Tudo que Deus fez, ele fez com a finalidade, objetivo, de multiplicar. Jesus vem e cria e gera a igreja da sua morte, da sua dor, da sua cruz. Sabe o que acontece? Ele faz tudo com uma finalidade, para que a gente venha e seja frutífero. O que está acontecendo? Está acontecendo que os cristãos não se preocupam mais com multiplicação. Os cristãos não estão multiplicando mais. E agora eu vou pegar na raiz do problema. Pastor, qual que é a raiz do problema para que o povo não tenha mais desejo de gerar? Meu Deus, será que eu posso falar isso aqui em rede nacional? Depois eu vou jogar lá no YouTube, hein? Por que que as pessoas não querem mais gerar? Irmãos, vocês lembram de Onã na Bíblia? Meu Deus, isso aqui é pesado, hein? Onã, ele, filho de Judá. Filho de Judá. Sim, Judá, um dos filhos de Jacó. E ele se casou com agora eu não me lembro se é Tamar, mas espera aí que eu já vou confirmar. É Tamar, Olivia? Tamar não. Não, não é Tamar. Tamar, Ah, sim, Tamar é. é Tamar, não, mas eu estou confundindo aqui, deixa eu só confirmar aqui. É Tamar. É? Peraí. Deixa eu confirmar. Exatamente. É isso mesmo. Tamar. Ele casou com Tamar. Onã se casou com Tamar. E presta bem atenção que Onã, ele praticou o onanismo. O onanismo, porque assim, todas as vezes que um homem se deitava com a mulher, se esperava gerar um filho. É o mais normal. Naqueles dias, era uma honra, era uma satisfação muito grande gerar, ter um filho e tal. E acontece que Onã, para não gerar filhos,
ele deitava o sêmen na terra. Já leu sobre isso, Celino? Ele deitava o sêmen na terra de propósito para não deixar descendência por irmão dele que morreu. Presta atenção, porque ele tinha que suscitar a descendência do irmão dele. Então, ele não queria fazer isso de jeito nenhum, e ele deitava o sêmen na terra, fazendo assim com que Tamar não gerasse. Então, era um pai, era um sacerdote, um homem de casa, que fazia de propósito para não gerar, para suscitar a descendência daquele que morreu. Então, ele fazia de propósito. O que é isso? Ele queria o prazer sem o fruto. Isso é onanismo. O que é onanismo? Prazer sem gerar. Nós queremos, nas nossas igrejas, ter o prazer de cultuar, ter o benefício do culto, ter a bênção de Deus do culto, mas nós não queremos a responsabilidade dos filhos. Meu Deus, o negócio está começando a apertar. Porque Onã, ele não deixava de ter a relação. Ele não abria mão da relação, que é o momento do prazer, mas ele abria mão de frutificar, de gerar. Agora, presta atenção que na tipologia, quem morreu? O irmão dele, não foi? No nosso caso, nós também não temos o irmão mais velho que morreu? Presta atenção na tipologia. Nós não temos Jesus que morreu por nós? Então, se eu não tenho desejo de gerar filhos para continuar fazendo o que meu irmão começou, eu sou um Onã. Ficou ruim, hein? Ficou ruim para nós agora. Ficou ruim. Eu sou um Onã. Eu pratico isso. Eu quero benefício, mas eu não quero compromisso. Essa geração está presa nessa mentalidade que quer o benefício, quer o prazer de ir num culto, de participar de uma igreja, de ter um pastor que ora, tenho lá os irmãos, a comunhão da igreja, mas eu não quero o compromisso de gerar. Diga misericórdia, pelo menos. Então, o que acontece? Eu não abro, e nós somos, e a sociedade, os irmãos, são tão cínicos, que eles querem o prazer. Ou não queria o prazer, mas ele não queria a responsabilidade de gerar. Então, presta atenção, irmãos. Deus, ele estabeleceu um altar conosco para que a gente morra para as nossas vontades. O altar de sacrifício, ele requer de nós que nós venhamos a morrer para as nossas vontades. E sabe qual que é o fim de Onã? O que acontece com Onã? Deus mata Onã. O crente que não gera filhos, ele morre. Estou dizendo isso com todas as letras. O cristão que permanece dentro de uma igreja e não gera filhos, a tendência dele é morrer, uma morte espiritual. Ele tem a tendência de morrer, ele vai morrer. O que está escrito em João 15? Árvore que não produz nada é cortada e é lançada no fogo. Porque não produz. A árvore que produz, ele limpa o ramo para que produza mais fruto ainda. E o ramo que não produz, ele corta. Então, é aí que está o nosso problema. E aí eu volto a dizer, o que isso tem a ver com oração?
tem a ver com que se nós abandonarmos o altar, o lugar de comprometimento, que é o altar, se nós abandonarmos, irmãos, o nosso momento de intimidade com Deus, nós não vamos sentir o desejo mais de gerar. Quando você ora, Deus compartilha comigo, Deus compartilha conosco o desejo dele. Olha que interessante. Quando eu oro, o sentimento de Deus, o sentimento de Jesus, a ideia de Jesus, o coração de Jesus, a mente de Jesus, ela é compartilhada com aquele que está orando. Impressionante, não é? O casal, quando ele tem o seu momento de intimidade, o casal não compartilha um com o outro. Sim ou não? O homem não entrega para a mulher e a mulher não entrega para o homem e acontece um compartilhamento. Do mesmo jeito, Deus com o homem no seu momento de intimidade, no seu momento de devoção, de oração, compartilha um com o outro. Deus vai revelando o coração, a intenção, vai revelando a vontade dele para nós. Pastor, mas isso não está na Bíblia? Está na Bíblia, mas se eu não orar, não entra em mim. A oração é o que faz com que as palavras penetrem no nosso ser. A oração quebra o nosso ser para que as palavras entrem e frutifiquem. É como se a palavra, como não, a Bíblia diz que a palavra é a semente, a oração quebranta, a oração sela, a oração concorda com o que está escrito. Meu Deus, que coisa forte. A oração concorda com aquilo que está escrito. A oração sela aquilo que está escrito. Porque é como se você tivesse lido a Bíblia e Deus, em oração, dissesse ao seu espírito: é isso. Isso é a verdade. Isso é a minha vontade. Isso é o que eu quero. Isso é o meu desejo. Por que que as pessoas não sentem o desejo de orar? De gerar filhos? Porque elas não têm o altar de oração para ter o mesmo sentimento do seu Senhor. Quando nós oramos, nós vamos ter o mesmo sentimento. Tem uma canção que fala que e ser tuas mãos aqui na terra, né? Amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer. Amar como ele me ama. Como que eu amo com o amor dele? Quando eu descubro o amor dele. Como eu descubro o amor dele? Irmãos, em oração, nós temos o entendimento de quem é, de como ele é. É como se a percepção, ela viesse. Tem gente que é assim, ó, a oração ela tem que ser em conjunto com a leitura da Bíblia, porque se eu só ler a Bíblia, eu não tenho entendimento. Presta atenção nessas duas coisas. Conhecimento e entendimento. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu leio o que está na Bíblia e eu passo a conhecer o que está na Bíblia. Mas o fato de eu conhecer não significa que eu entendi. Então, quando eu conheço a Bíblia por ler ou por estudar ela, eu vou passar a entender por revelação. A Bíblia se discerne por revelação. E a revelação só vem com a oração. Ah, pelo amor de Deus, você podia falar alguma coisa para Jesus. A revelação, irmãos, tem ateu que conhece a Bíblia de cor e salteado. Mas esse ateu nunca abriu o seu coração para Deus em oração, nunca se entregou. A oração, irmãos, ela tem a ver com entrega. É uma entrega. É tipo assim, Senhor, eu estou aqui de coração, de alma, abertos, para o Senhor revelar para mim quem o Senhor é, o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer de mim? Eu li na Bíblia que o Senhor quer que eu seja um ganhador de almas, mas eu ainda não
entendi e eu só faço o que eu entendo. Eu não faço o que eu li. Eu faço o que eu entendi. Tem que descer ao entendimento. Você está entendendo isso? Tem um texto na Bíblia que fala que ainda não desceu ao nosso entendimento. Quer ver? Esse texto é até bonito. Ele é muito forte. Pastor, Oi, qual é o texto que fala sobre Ramá? Tamar, né? Uhum. Espera aí que eu já vou te passar. Olha, esse texto que eu estou procurando aqui é 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios 2, 9 diz assim, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no entendimento ou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, uma coisa é você ler o que Deus tem preparado. Tem muitas coisas que está escrito na Bíblia de promessas de Deus para mim e para você, mas nem todas elas desceu ao entendimento. Aqui o texto está dizendo, jamais penetrou, jamais entrou no meu entendimento. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo pequeno. Mas um exemplo pequeno, mas grande ao mesmo tempo. Todo mundo sabe que Coca-Cola faz mal. Todo mundo sabe que Coca-Cola faz mal. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de açúcar, porque tem vários conservantes, blá, blá, blá. Um monte de coisa que faz mal. Isso significa que eu conheci que faz mal, mas eu continuo bebendo. Por que que eu continuo bebendo? Porque eu não entendi. O dia que descer para o meu entendimento, eu paro. Pergunta para um médico. Exemplo, tem gente que sabe que fumar faz mal. Fumar faz mal. E a pessoa continua fumando. Agora, tem gente que para cair a ficha, igual, quando o médico vai lá e retira lá o pulmão de uma pessoa que morreu de câncer no pulmão, e o pulmão da pessoa tá da cor do asfalto, tá podre. E pega para um cara fumante e pega aquele pulmão assim e mostra para ele. Põe assim, pega a mão, passa a mão aqui nessa nicotina, nesse nojo aqui. Aí o cara, nossa, ele tem um choque de realidade. A gente fala, o cara teve um choque de realidade. Tem gente que por ter esse choque de realidade, desce o entendimento na cabeça da pessoa e fala, nunca mais eu fumo. Porque desceu. Então, uma coisa é eu conhecer. Conhecer não faz eu entender. Quando eu entendo, eu pratico. Muito crente não ora porque ainda não entendeu. Muito crente ainda não faz o que tem que fazer porque não desceu ao entendimento. Essa é a questão. Quando você for orar agora, peça para Deus que desça ao seu entendimento. Só um minutinho aqui, deixa eu ligar esse computador na tomada aqui. Já liguei. Tá entendendo isso? Fazer com que desça ao entendimento. Por isso que muitos de nós não fazemos ainda, porque nós não chegamos a entender. Então, seja sincero com Deus e fala, Deus, eu não faço isso porque talvez ainda não desceu o meu entendimento. Não desceu o meu entendimento. Eu vou te dar o texto aqui, ô irmã Liva, de Tamar, né?
Ah, Tamar é Gênesis. Peraí. Gênesis 38:6. Obrigada, pastor. Nada. Gênesis 38:6. Ela era esposa. O primeiro marido dela era Er. Primeiro filho ali de Judá. E ele morreu antes de gerar filhos, né, com ela. Portanto, tinha uma lei que o irmão tinha que se casar com ela, tomar ela e gerar filhos com ela para não permitir que a descendência do seu irmão desaparecesse. Isso é uma tipologia muito forte sobre Jesus. O nosso irmão morreu e nós temos que continuar gerando filhos para que ele não seja esquecido. Isso é bonito, né? Essa lei lá atrás aponta para nós hoje cristãos que mesmo nosso irmão mais velho tendo morrido, nosso irmão mais velho ressuscitou. Estou falando da tipologia. Mas mesmo ele tendo morrido, nós não deixamos apagar a descendência dele. Sabe o que nós fazemos? Nós fazemos com que a descendência dele permaneça, gerando filhos para ele. Sabe por que Onã não quis gerar filhos com Tamar? Porque os filhos não seriam dele. Cara, olha que forte isso. O filho que você gera espiritual não é seu. Ao tanto que as coisas fecham da Bíblia, tudo certinho. O filho que você gera é para Jesus, é para o nosso irmão mais velho. Então, talvez, nós não geramos como Onã. Onã não queria gerar aquilo que não era para ele. Eu quero ovelha para mim. Eu quero crente para mim. Tem pastor que gera pessoas para ele. Sim, tem pastor que é dominador, que ele gera para ele. Tá entendendo isso? Mas não, nós fomos chamados para gerar para Deus. Os filhos são dele. A herança é dele. Meu Deus do céu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Então, eu até escrevi aqui no meu esboço. Paramos de gerar. Paramos de gerar. Eu queria que você abrisse comigo o texto de Mateus capítulo 9. Mateus 9, 36, eu acho. Deixa eu abrir aqui junto com você, aqui, Mateus 9, 36. Mateus. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Isso, é esse mesmo. Mateus 9, 36. E tem uma palavra aqui, eu não sei se eu já falei isso para vocês. Se falei, eu vou falar de novo, né? Porque é necessário. Então, Mateus 9, 36. O contexto aqui, irmãos, é o seguinte. O verso 35, eu vou ler a partir de 35, diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades. Às vezes, você pode até perguntar assim, pastor, por que igual eu viajo muito, outros pastores viajam mais que eu, e alguns homens de Deus viajam muito? Deixa eu te dizer, Jesus viajava muito. Jesus viajava muito. E aqui o texto está dizendo assim, ó, e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Eu não estou percorrendo todas as cidades ainda, então quer dizer que eu estou viajando pouco. Mas está dizendo aqui, ó, e percorria Jesus todas as cidades. É interessante você andar, porque você vai ver as realidades, você vai ver a necessidade de cada lugar. Você vai ver que o povo está com fome, que os campos estão brancos, que as pessoas estão sem pastor, que as pessoas estão desesperadas, que as pessoas precisam de Cristo. Em todos os lugares que você for, a realidade é a mesma. Jesus ia indo, percorrendo. Por quê? Porque ele queria alcançar o máximo de pessoas. Agora presta atenção no que está escrito.
Ele ia de cidades e povoados. O que ele ia fazendo? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade. Irmãos, é imitar ele, percorrer as cidades, ensinar e pregar. Você vê, eu não estou no Pará, mas eu estou ensinando para o Pará agora. Eu não estou em São Paulo, mas estou pregando em São Paulo agora, não é não, irmã Liva? É assim, está escrito. Eu só tenho que fazer o que está escrito. Eu tenho que fazer o que está escrito. Aí olha só o que ele fala no 36, que é aqui que eu quero chegar. Vendo ele as multidões, eu te pergunto, eu vou fazer uma pergunta para você. Você está vendo as multidões? Você está olhando para elas? Jesus, ele parava e olhava para as multidões. Você está olhando as multidões? As pessoas andando na rua o tempo todo? Olha só, a palavra aqui está escrita assim, ó. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Aqui é que eu quero parar. Essa palavra no grego, ela é até bonita de dizer. É splashnizomai. Splashnizomai. Splanizomai. Grego. Splanizomai. O que significa essa palavra splanizomai? Que é a palavra compadecer-se. Nós traduzimos para compadecer. No grego é splanizomai. O que significa essa palavra? Vou te dar agora o significado dela. Você vai ver o tanto que ela é profunda. Olha só. Ser movido pelas entranhas. Ser movido pela compaixão. Estou dizendo o significado da palavra. Ter compaixão. Ter compaixão. Pois se achava que as entranhas eram a sede do amor e da piedade. O povo antigo pensava que as entranhas... O que é as entranhas? O intestino. Pensava que o intestino era a sede da compaixão. Pastor, explica isso. Eu vou explicar. Você já olhou para uma pessoa em alguma necessidade, com alguma doença, sofreu um acidente e sentiu dor na barriga? Lembra aí, puxa na sua memória se você já sentiu dor. Dor física de ver uma pessoa com um problema muito grave. Você já teve? Sim ou não? Sim, Livro. Faz um sinal assim, se sim. Já sentiu essa dor? Uma dor assim. Eu acredito que todo mundo já sentiu. Essa dor, o povo antigo pensava que a compaixão, ela vinha, o sentimento era gerado pelas entranhas. Por quê? Por causa da dor. O povo sentia a dor aqui de ver uma coisa muito grave, e eles pensavam, o povo antigo pensava, que vinha do intestino. É muito engraçado que a Bíblia fala de coração algumas vezes, mas o coração na Bíblia pode ser os rins, sabia? A Bíblia às vezes fala de coração, mas ela está falando de rins. Tem alguns lugares que pensam que o órgão principal não é o coração, é o fígado. Tem gente que pensa que é o estômago. Tem gente que coloca a mão aqui, ó. Mas aqui é o estômago. O coração é aqui, ó. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, embaixo, aqui no meio, aqui, é o estômago. Tem gente que coloca a mão assim, estou falando do povo antigo, tem algumas etnias que acreditam que a fonte das nossas desejos, das nossas emoções, é aqui, ó. Que às vezes queima aqui. Às vezes está queimando de queimação, de gastrite, né? Mas eu estou querendo dizer para você que quem sente compaixão é sentir a paixão do outro. Eu não estou dizendo a paixão de amor, de desejo, não. Eu estou falando da compaixão. Jesus foi sujeito a todas as
paixões. O que é isso? Paixões, irmãos, são todos os sentimentos que um ser humano pode sentir. Está compreendendo isso? Então, é você olhar para aquela pessoa que está com aquela dor e sentir a mesma dor que ela está sentindo. Isso é ter compaixão. Compaixão é sentir a mesma dor do próximo. Interessante, né? Compaixão é sentir a mesma dor do próximo. Então, o que é isso? Jesus olhou para as multidões e sabe o que é que ele viu? Ele viu a dor das multidões. Ele viu a dor. Essa dor, eu preciso ver ela. E, pastor, mas eu não estou vendo ninguém machucado, eu não estou vendo ninguém com a perna para um lado e para o outro estraçalhado, eu não vi ninguém sofrer um acidente, como é que eu vou ter compaixão? Jesus não tinha compaixão daquele que estava enfermo apenas, daquele que estava com lepra apenas, daquele que estava machucado fisicamente, ele estava com compaixão, ele estava sentindo a dor das pessoas que iam para o inferno. Porque não existe dor maior de quem vai para o inferno. Meu Deus, eu falo isso, chega... Meu Deus do céu. Meu Deus. O que vai ser de nós, irmãos? O que vai ser de nós? Essa dor. Eu não sinto essa dor. A dor de quem vai para o inferno. Eu não sinto essa dor. Eu tenho que olhar para as multidões. Eu estou falando de Jesus, eu estou lendo o texto. Ele olhou para as multidões e sentiu dor de ver a dor deles. Qual era a dor deles? Um povo perdido sem pastor. Porque olha o texto. Verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se. Teve compaixão, sentiu a dor delas. Por quê? Tá aí o porquê, Juscelino. Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Está aí o porquê da dor de Jesus. Está aí o porquê dele se compadecer. Está aqui o porquê. O porquê está aqui. Que eles estavam aflitos e exaustos. Por que uma pessoa fica aflita e exausta? Porque ela anda e não chega em lugar nenhum. Uma pessoa que não encontrar o caminho certo, Jesus é o caminho. Se essas pessoas andarem a vida toda delas e não encontrarem o caminho, elas vão estar o quê? Exaustas e aflitas. E sabe aonde elas vão chegar? No inferno. Elas vão chegar no inferno. Jesus viu que elas estavam cansadas, elas estavam aflitas. Isso aqui significa que elas estavam perdidas. Irmãos, o perdido continua perdido. E sabe de quem que é a responsabilidade? Dos filhos de Deus. Jesus está com dor, sim ou não? Sim ou não? Aqui o texto está dizendo que Jesus está com dor. Sabe quem mais está com dor? Romanos 8, 22, abre lá. Vou te falar quem mais está com dor. Romanos 8, 22. Romanos 8, 22. Pode abrir alguém aí, abre o microfone. Abre o microfone e leia, por favor. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Geme e suporta a angústia. Essa versão sua, às vezes, né, ela não cita a outra coisa. A sua versão fala como aí, irmã Liva? Romanos 8, 22. Suporta a angústia, né?
A sua suporta a angústia. Olha, eu vou ler na minha versão aqui que está escrito. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A terra, Romanos 8, 22. A terra está com dores. A sua versão está dizendo que ela está aflita. Como é que é, o Juscelino? Ela geme e suporta angústia Angústia. até agora. Geme. Quem está gemendo está com o quê? Está com Angústia. dor. Está com dor, está sentindo dor. A minha versão cita a palavra dor. A terra, Jesus está com dor de ver as multidões. Sabe o que, que a terra inteira tá? O planeta Terra está com dores. E nós somos as gerações da dipirona. Sabe qual que é a geração da dipirona? Gente que não quer sofrer dor. Dor. Gente que não quer passar dor. Tem uma dorzinha, o que ele corre? Corre, toma, dipirona. Nossa geração foge de sentir dor. Sabe por que nós não olhamos para os perdidos com o olhar de Jesus? Porque nós não queremos sentir dor. Meu Deus, irmão, é muito forte isso. Não é possível que você não está pegando. Eu sei que você está pegando. Eu vou parar por aqui, porque o tema é muito grande, né? Falta 5 minutos. Passou tão rápido que eu nem vi. 1 hora? Que 1 hora rápida que foi essa, meu Deus. Foi cansativo, irmãos? Abre o microfone aí, eu quero te ouvir. Eu vou parar por aqui, vou deixar. Eu acho que hoje já foi bom demais. Foi bom. Foi não, pastor. Irmã Liva. Passou rápido. Foi mesmo. bom, pastor. Eu tô com saudade, o marido está perto, ele está ouvindo. É, né? É gostoso, né? Ser ministrado, né? Amém. Sim. Gente, nós temos que fazer alguma coisa com essa informação, não é? Nós temos que fazer alguma coisa com essa informação. Eu tô com um esboço aqui para hoje à noite. O negócio não vai ser legal lá na igreja, não, viu? Não vai ser legal, porque não tem outra mensagem. A mensagem é essa. A mensagem é essa. Sabe o que eu faço com essa mensagem do senhor? Sabe o que eu faço? Eu estudo e passo. Que bom, que glória, que bênção. Faz isso mesmo. Passa essa realidade, essa verdade, né? Que não é nossa, essa verdade é de Cristo. Mas está sendo bom porque eu passo. Passa mesmo, passa, grava um vídeo, escreve um texto. Tem gente que às vezes você pode, talvez, ter vergonha de gravar um vídeo, mas escreve um texto, compartilha no WhatsApp. Eu vou jogar lá na internet. É na igreja mesmo, vou nas orações, as pessoas me dão oportunidade e eu mando ver. Manda ver mesmo, tá certinho. Eu vou colocar agora no YouTube esse vídeo. Depois que tiver, você pode compartilha ele. Porque essa verdade é para nós, é para mim. Essa verdade é para mim. Amém? Vocês são muito amados. Obrigado, Juscelino. Obrigado, Amém, pastor. Iva. E a todos que vão ver depois, né? Que Deus possa fazer com que a gente venha analisar e venha descer ao nosso entendimento tudo que foi lido, tudo que foi dito, e que a gente venha meditar nisso, né? A gente venha meditar nisso e mudar a nossa percepção, porque nós estamos errando, irmãos. Eu começo por mim, nós estamos errando. Amém? Vamos fazer uma oração. Qualquer coisa eu estou disponível para vocês. Vamos fazer uma oração juntos. Amém. Jesus, nós queremos te louvar. Obrigada. Por esta palavra de alerta, essa palavra que nos ensina, essa palavra que nos confronta, nos tira de um lugar de conforto, essa palavra que nos faz nos mover, Senhor, em nome de Jesus. Pai, faça que desça o nosso entendimento, para que a gente venha não só ouvir, mas praticar, sermos práticos, o evangelho da prática, o evangelho de ser, de nos tornar. Em nome de Jesus, abençoe cada um, cada homem, cada mulher, cada família representada. Em nome de Jesus, abençoe esse final de semana. Deus, muito obrigado por tudo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Está finalizada aqui a nossa live.
Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Tchau.